Ó, esse é o grosso, tá? Esse é o cascudo, é o resumão, resumaço do filme do Última Tentação de Cristo, né? Eu já falei muito desse filme, que eu levei muito tempo pra assistir, que eu não sei como que eu levei tanto tempo pra assistir esse filme, que é absolutamente incrível, é obrigatório pra todo cristão luciferiano. E eu fiz um resumo absolutamente insano. Tem várias e várias, tem 8 páginas o bagulho. Vai ser sinistro, vai demorar. Os principais diálogos, tudo que eu achei de mais relevante, mais interessante, eu separei aqui. É um filme que tinha na Netflix, mas desapareceu, acho que deu pouca audiência. É um filme muito antigo, acho que da década de 70, 80, sei lá, 90, acho que 90, eu acho. Era só pesquisar também, vamos até olhar aqui. 1988. 1988 é o ano do filme, inclusive. Vamos deixar umas imagens aqui, mas eu não vou perder tanto tempo no resumo, porque o que eu escrevi tá insano de grande. Eu escrevi feito um maluco, escrevi muito. Então, tem que aproveitar, né? E ler a parte que eu escrevi, que vai facilitar. Então, como eu sempre falo, gente, eu vou fazer um resumão porque muita gente não vai achar o filme, tá? Vai pegar vírus, apesar que é antigo, a maioria já teve a chance de assistir, já deve ter passado na Globo, sei lá. Mas assim, quem não conseguiu ver vai ser difícil, porque não tem na Netflix, não tem lugar nenhum. Apesar que eu tenho um link do Google Drive, tá? E eu vou deixar na matéria do site Escola de Lucifer. Então você vai pesquisar e você vai achar o link, não sei se vai estar ativo para sempre, pode acabar, e você assiste antes de me ver falando, porque eu vou fazer um resumo, vou contar o filme inteiro para aqueles que não vão poder ver, não vão querer ver, ou que já viram e querem escutar o meu resumo, né? Tanto vai. Nossa, meu chá ficou insano de forte. Ah tá, o título. Você vai procurar no site Escola de Lucifer, eu acho que ele não vai estar com esse título, eu acho, não sei. Vai ser uma outra brisa. Para não ficar muito cheio e chamar a atenção, eu gosto de fazer isso, eu pensei em mudar o título. Talvez eu coloque um título grande e coloque o nome no filme. Porque eu sei que se eu colocar o nome, todo mundo já viu o filme, ninguém vai ver, né? Então eu gosto de chamar a atenção. Então vamos lá. A história de Jesus é a coisa mais importante que aconteceu na humanidade. A história de Jesus tem 2022 anos e ainda é preciosa para ser contada e recontada vezes sem fim. E até os atores do Homem-Aranha concordam que é muito melhor que filmes da Marvel. Todos os significados das nossas vidas convergem nessa história do Messias. Todas as linhas do tempo convergem nesse ponto. Por que esse negócio, os atores do Miranha? Porque esse cara aqui, ó, vocês viram que eu postei no site aí esses dias atrás? Silêncio, drama sobre apostasia. O personagem principal do filme, cristão, né, do Scorsese também, o diretor Scorsese, ele é o Homem-Aranha, o Garfield lá, né, que vocês viram, eu não vou mostrar a foto dele aqui, que vocês já viram. E esse ator aqui, que faz o Jesus no Tentação de Cristo, é o Duende Verde. Ou seja, é Jesus Cristo no Aranha Verso. Como que ia perder a chance de fazer um post, um vídeo com esse título? É Jesus Cristo no Aranha Verso. Eu não tive opção. Então vocês há de me entender. Não pude colocar o título do filme. Vai ser Jesus Cristo no Aranha Verso. É a única chance, talvez, que eu tenho na minha vida de fazer um vídeo. Vai chamar atenção com certeza. Então tá aí. E olha o desdobramento. Porque eu fiz um monte de vídeo metendo pau no Homem-Aranha. No filme do Homem-Aranha. E aí eis que tem Jesus Cristo no Aranha Verso. Eu sou obrigado a fazer um vídeo. Engraçado, né? Desdobramento. Tem 2 atores aí que fizeram filmes cristãos incríveis, que são dos melhores filmes que já fiz na minha vida. E eu fui obrigado até em fazer resumo aqui. O Scorsese, o diretor Scorsese, ele tem a habilidade, eu já falei disso, eu vou repetir. Ele passa o filme inteiro te enganando, você fica pensando que é um filme ateu. Você fica pensando, ué, então Jesus Cristo fez tudo à toa? Então Jesus Cristo vai se ferrar no final? Você passa o filme inteiro pensando que Jesus Cristo vai se ferrar. E no final ele te entrega o ouro. É insano demais, cara. Scorsese é gênio, gênio demais. Gênio, prodígio. O modo scorsesiano de fazer um filme inteiro anticristão, e entregar a enorme surpresa do mais puro e brilhante cristianismo verdadeiro somente no fim. Nem todos conseguem ver. Precisa... Isso aqui eu tô escrevendo o que eu já falei, né? Eu tô fazendo um resumão porque senão vocês vão pegar vírus, não vão conseguir achar, não sei o que, então vou fazer o resumo, vai ter spoiler. Cara, é tão grande esse resumo que eu pensei em nem fazer vídeo. Eu pensei em postar ele só escrito. Mas, cara, é a história do mestre, é a história de Jesus. É claro que merece tudo que eu puder entregar. Então, aí tem um detalhe ainda bem que eu anotei. A mesma voz do narrador do Cavalo de Troia é a voz do... De quem que é a voz mesmo? Enfim, mas eu não lembro agora qual que é o personagem. Mas ali vendo o filme... A Última Tentação de Cristo, eu ouvi a voz do narrador do livro Cavalo de Troia, que você acha no YouTube. Eu já falei aqui do livro Cavalo de Troia, uma história sobre Jesus também, meio futurística, nave espacial, ET, viagem no tempo, com Jesus Cristo. Muitíssimo interessante, hein? Eu até nem posso fazer muito post de Cavalo de Troia, porque eu tive umas conversas com o Bob e parece que não é muito, é meio até perigoso, é meio até complicado. Eu já falei disso aqui, eu não posso ficar falando muito de Cavalo de Troia. Pelo mesmo motivo também que eu não posso falar livro Durante, etc. Mas é muito interessante, tá? Recomendo, é muito interessante, eu até recomendo, tá?
Eu não posso falar também que recomendo pra caramba, porque é complicado. A mesmo narrador do Cavalo de Troia. Até escrevi a mesma voz do narrador Cavalo de Troia. Parece ser um grande admirador de Jesus Cristo. Ficaria muito boa narrando a Bíblia e o livro Lúcifer. Essa mesma voz, né? Que é muito interessante. Quieta aí, vocês! Demônios me atazanando. Pelo amor... Quieta aí, você. Só falta eu molhar minha câmera de novo. Tacando água nelas, né, mulher? Elas estão lá em cima na partilheira, correndo o risco de derrubar uma coberta em cima da minha live, cagar em tudo, encerrar tudo. Só de fogo no rabo, sem motivo nenhum. Elas ficam em silêncio o tempo todo. Eu ligo a câmera, instala-se e incorpora o demônio no corpo das gatas. Só pode. Então vamos lá, resumão. Resumaço insano. Jesus, nesse filme, tudo começa, Jesus Cristo é um construtor de cruz de madeira, tá? Ele trabalha para o Império Romano, ele é um carpinteiro e ele constrói cruzes de madeira, tá? Já é esquisito, né? Você vê Jesus Cristo, que todo mundo sabe que era carpinteiro, né? Construindo cruzes de madeira. Bem bizarro, né, você? Então, logo no começo do filme, a primeira cena já, tá ali construindo as cruzes, e aparece um Judas pistola truculento, dá um sacode em um Jesus, que parece um cara comum, aflito e cansado, e questiona seu modo de vida. Entra lá o Judas, todo bruto, grande, maiorzão, assim, brigando, pegando Jesus pelo colarinho. Você é uma vergonha, você vai ficar construindo cruz aí, você tá matando, você tá ajudando a matar o povo judeu, né? É o Judas descascando Jesus. É o primeiro que aparece é Judas. Depois a mãe de Jesus tá questionando ele. Mas será que não pode ser um demônio? Porque Jesus era um cara perturbado, vivia falando sozinho, vivia perturbado, perdia o sono, nada tava sozinho, né? Vozes falando com ele. Aí a mãe dele pergunta, mas será que não são demônios? Aí ele fala, e se for Deus, você vai poder expulsar? E a mãe dele fica quieta. Parece uma coisa que o Bob falaria. Na verdade, se você ler a Bíblia, tudo que Jesus fala parece o Bob falando. Em uma viagem a uma terra estranha, tudo ao seu redor é a presença de Deus. Ele segue uma das pessoas aleatórias que passam e está seguindo Deus para o lugar de destino. Assim ele vive, o acaso é seu percurso. Ele está andando por uma multidão no meio de uma praça, passa uma pessoa qualquer e ele fala, deve ser um anjo enviado por Deus. E ele vai para o lugar que ele tem que ir. Ele vive assim, né? Imagina, um Messias na terra, ele vive assim. A relação difícil e complicada com Maria Madalena mostra um Jesus leal a Deus e sua missão. E mostra almas gêmeas plenamente apaixonadas numa realidade muito caótica e sofrida. Eu não vou dar detalhes do negócio da Madalena, porque eu acho que nunca vale a pena falar das almas gêmeas de Jesus, das mulheres de Jesus, do Messias, do Mestre, seja Maria Antonieta, seja quem for aí, as mulheres do Lúcifer, eu acho que não vale a pena falar, eu evito. Eu acho que é saudável. Tá? Porque é coisa da intimidade dele, enfim, pular essa parte. Mas a Madalena aparece muito, é um personagem muito importante. Hospedado por um anfitrião que estava morto e tendo o corpo velado. O cara aparece à noite, conversa com ele e fala, eu sei quem você é. E tá, ele dorme. Quando ele acorda, o corpo do cara tá sendo velado. Daí ele fala pro povo que tá velando assim, fala, ele me recebeu ontem. Fala, impossível, ele já tava morto. Jesus diz em uma conversa com um apóstolo não identificado, acho que era Lucas, não sei. Lúcifer está dentro de mim. E ele me diz, você não é o filho do rei Davi. Você não é um homem. É filho do homem, e mais, o filho de Deus, e mais do que isso, o próprio Deus. Aí ele fala pro apóstolo, você quer perguntar mais alguma coisa? O apóstolo questionador fixa o olhar mudo e não fala mais nada. Judas é um truculento, pago e enviado para assegurar a morte de Jesus destemido. Foi purificado e não mais... Aí ele chega, né? Então chega Judas, todo truculento, falando, eu fui pago para te matar. Pega ele pelo colarinho com a faca. Aí Jesus fala, eu fui purificado e não mais lutarei contra Deus. Nisso Jesus já não queria ser Messias, ele estava assim, angustiado, ele estava sofrendo com aquela história toda, né? Ele não entendia as coisas, eu não podia explicar para ninguém, eu não podia falar, eu não entendia, você não sabia direito o que ele estava passando dentro dele, uma confusão. Mas ele sabia que estava indo para um destino muito difícil. Aí ele fala pro Judas, pode me matar, eu fui purificado e não mais lutarei contra Deus. O que você quiser eu quero. É por isso que ele não colocou junto, é o desígnio de Deus. Então Jesus queria ser morto, ele queria que aquilo acabasse. Sofrimento, aquela insegurança, incerteza, aquela agonia, né? De um destino ruim. Jesus diz, talvez Deus não tenha te mandado para me matar, mas para me seguir. E Judas fica pensativo. Judas diz, irei com você, mas se desviar do caminho eu matarei você. Então eles saem para dar o rolê, né? Nisso Jesus já tinha saído na jornada, né? Chegou na cidade, lá seguiu o anjo de Deus, aí encontrou com Judas à noite, então no outro dia eles saíram para pregar, né, como se fosse. E eis que eles chegam no lugar que tá tendo o apedrejamento da viúva, aquela famosa cena que tá apedrejando a viúva. Então Jesus diz, então Jesus chega lá, né, e entra no meio, todo mundo para de tacar pedra, e todo mundo fala, sai daí, é uma prostituta. Aí Jesus pega as pedras na mão e fala, aquele que não tiver pecado, que atire, entra aqui no meio da roda e atire essas que estão na minha mão. Aí chega o Zebedeu e fala, eu não tenho pecado, pega a pedra.
Aí Jesus fala pra Zebedeu: você não tem medo, Zebedeu, que ao pegar essa pedra, Deus te puna? Que o seu braço enfraqueça? Que perca completamente a força? Aí Zebedeu vai abaixando o braço lentamente, assim, até soltar. Sai, vira as costas e sai. E todos ficam mudos, olhando pra Jesus. Alguns seguem, poucos seguem. Jesus vai embora, alguns vão atrás. Aí tem início a primeira pregação de Jesus em público. Ele explica a parábola da semeadura, né? Que vai semeando e algumas sementes nascem e outras não. A semente é o povo, né? O evangelho, e o povo é a terra. A maioria sai reclamando, tá? Essa primeira palestra de público dá muito errado. A maioria vai embora, 90%, fica meia dúzia. Não dá pra entender nada, conversa enfiada, não sei o que, tchau. À noite, ele conversa com o Judas cabeça dura, mas muito interessado e disposto a ver João. Ele fala: então vamos ver o profeta João. Porque o Judas fica perguntando: você é o Messias? Será que é? Você é o Messias? Jesus fala: não sei se eu sou o Messias, acho que não. Aí ele fala: então vamos ver o profeta João, porque o João, ele... Cala a boca! Cala a boca, vocês. Sarna. Ele fala: vamos ver o profeta João, porque o João vive falando sobre as profecias do Messias. Ele vai saber, ele vai olhar pra você e vai saber se você é o Messias ou não. Então o Judas propõe deles saírem e ver o profeta João. Aí eles chegam pra ver, pra confirmar se Jesus é o Messias, né? Aí eles chegam pra ver o João é um loucaço, um cara muito louco, meio que peladão, assim, numa rave, todo mundo pelado, dançando, parece que usou droga. E ele velhão, lá, todo parecendo um hippie, sabe? E Jesus chega por trás, né? Um João loucaço, numa rave da Idade Antiga. Aí Jesus chega e fala: você não me conhece, não sabe quem eu sou? Aí Jesus fala: me batiza. Aí João fica meio na dúvida, fala: peraí, mas se você for o Messias mesmo, vai que é, eu não posso te batizar, é você que tem que me batizar. Aí Jesus insiste: não, me batiza. Aí acontece o seguinte, João também acredita que Jesus pode ser o Messias, diz que o mestre que deveria batizá-lo. João e Judas só falam em sangue, ódio e luta, e Jesus só fala de amor. O João também era um cara que só falava em guerra, né? As palestras dele é tudo sobre guerra. O Judas também, ele falava que tinha que ter guerra e matar, não sei o que tem que salvar o povo judeu do Império Romano e pá. E Jesus só falava de amor, amor, amor. Após discussão, João sugere procurar por respostas de Deus no deserto. Ele fala pra Jesus, porque o João vai conversar com Jesus, fala: não sei se eu sou Messias, não sei. Aí João fala: vai pro deserto, que lá você vai conversar com Deus e Deus vai te ouvir. Então, após discussão, João sugere a Jesus que vá pro deserto, procurar a resposta. Aí Jesus vai no deserto e faz um círculo, e senta no meio do círculo, né? Faz um círculo na areia com a varinha e senta no meio. E fala: não vou sair desse círculo até ouvir respostas claras de Deus, né? Aí surge uma serpente negra e começa a falar com voz feminina com Jesus, né? E Jesus acha que está sendo enganado, acha que é Satanás, né? Mas a serpente fala como se fosse Deus. Jesus parece achar que fala com Satanás. E a serpente toma a forma de uma mulher nua e tenta seduzir Jesus. Então a serpente explode do nada. Depois aparece um leão e fala com Jesus e diz ser o seu coração, que representa a ganância. Jesus desafia o leão a entrar no círculo. Fala: então entra aqui no círculo. Ele fala pro leão assim: você tá mentindo. Entra aqui no círculo que eu vou te arrebentar com as minhas unhas. Aí o leão entra no círculo e desaparece. Depois aparece um arcanjo de luz, com a luz cegante, que cegar ele, em forma de fogo. Jesus também acusa ele de demônio e ele desaparece, mas diz que um dia eles voltariam assim com João aparece numa brisa durante meia da noite, no sonho louco, né, no deserto, e diz que Jesus é o Messias e que a sua missão acabou, a missão do João. Tá? A minha missão terminou, ele fala, o João. E que já posso morrer, né? O João fala: eu já posso morrer, minha missão terminou, você é o Messias. Ele deixa um recado de Deus para que se levante e deixa um machado na mão de Jesus. E Jesus corta uma árvore média, até agora eu não entendi. Jesus volta do deserto e é recebido por uma Marta desconfiada, mas muito respeitosa, e uma irmã conversadeira e entrosada. Essa parte tem na Bíblia, tá? Que a irmã da Marta é muito conversadeira e a Marta fica cobrando ela para deixar o Jesus em paz, para não conversar muito. Jesus recebe a notícia de que João Batista está morto, a mando de Herodes. Os discípulos do João discutem as profecias do mestre sobre Jesus, mas ninguém sabe direito o que eles conversaram. Eles suspeitam que Jesus é o Messias. Todo mundo fica achando que ele é, porque eles não sabem se o João confirmou ou não, né? Judas desafia Pedro em tom irônico e elogioso, né? Ele fala assim, tipo assim: você é o que mais tem fé, né? Você não sai, não é meio que ironizando, né? O mestre surge do nada atrás dele. Jesus aparece do nada atrás dos... E diz que ao contrário do batismo de água de João, ele agora vai batizar com fogo. E convida... Ele para de falar em amor. E agora convida todo mundo para uma guerra. Bizarro, né? Inverte, vira mesa. Ele retira um pedaço de carne sangrando do próprio peito e oferece sua carne aos discípulos. Chama todos para abandonar tudo e o seguirem. Judas se curva aos seus pés. Aí o Judas, muita fé, né? Hoje e amanhã vou expulsar demônios e farei curas, diz Jesus. No terceiro dia estarei pronto. Jesus expulsa demônios e cura um cego. Judas vai à loucura. Judas fica louco, né? Agora ele é fanzaço, velho. Ele fica louco, né? Tipo, fanático. Jesus desafia a lei num casamento judaico. É aquele casamento do vinho lá. É o lugar do milagre do vinho. Ele afirma que o galão que o anfitrião pensa ter água, na verdade é vinho. O sujeito reluta muito, mas vai conferir. E fica perplexo ao constatar vinho.
Jesus se apresenta aos irmãos judeus como Messias. Pede que lhes deem tudo aos pobres, pois o ouro e a prata vão se deteriorar, junto com seus corações. Tudo será destruído, mas haverá uma arca onde só ele, Jesus, tem a chave e decide quem entra. Convida os judeus a serem os primeiros. Judeus, seu Madruga e seu Barriga, porque os caras têm a voz do seu Madruga e seu Barriga, eu achei muito engraçado na hora de escrever. Eles logo respondem que ele é você não é nem quem é você? Você é o filho de Maria. Quem é você para falar de Deus? Você é carpinteiro. Você é melhor fazendo cruzes do que discurso. E vira as costas e vão embora alguns, né? Eles riem e acusam Jesus de loucura. Falam, você é louco porque você não se casou, devia ter casado. Logo querem já matar ele, acusando ele de magia. Jesus diz, os pobres, os aleijados e os cegos serão nosso exército. Ele fala para Judas, né? E o Judas despreza. A Maria, a mãe de Jesus, aparece e chama ele para voltar para casa. Ele não a reconhece e diz que não tem família. É a famosa parte da Bíblia. A Maria fica desolada. Jesus ressuscita Lázaro com o movimento de Tai Chi Chuan. É muito engraçado, ele faz com a mão assim. Ressuscita o Lázaro da caverna lá. Começa chamando por um sussurro e depois dá um grito. Termina com um sussurro. A mão zumbificada de Lázaro brota na escuridão. Jesus é puxado pela caverna para dentro, mas volta e o Lázaro abraça e faz uma oração. Judas acompanha Jesus no quebra-cabeça, no quebra-quebra dos comerciantes. Aquela famosa cena que ele quebra tudo lá. Fixando o olhar inerte. Judas fica olhando enquanto Jesus quebra tudo. Um judeu velho explica o dinheiro para Jesus, o comércio, fala da importância, né, como faz parte do reino de Deus. Jesus tenta pôr na lógica ali, aquele comércio, aquele dinheiro. Jesus diz que o começo da nova lei é o fim da antiga. Jesus afirma ser Deus. Ele disse, eu sou Deus. E é acusado de blasfêmia. Aí Jesus diz o seguinte, olha que extraordinário. Eu sou o santo da blasfêmia. Eu não cometo erros. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Este templo cairá em 3 dias. Acham que Deus pertence a vocês? Deus é espírito imortal. Pertence a todos. Deus não pertence a vocês. Não é um israelita. Um homem exige a cura. Daí chega um cara, né? E exige que Deus cure ele. Que Jesus cure ele. Jesus o amaldiçoa. Diz, Deus não irá te ajudar. Está cheio de ódio. Não faça exigências a Deus. Nessa hora, Jesus tá putaço, pistolaço. Aí um homem conversando com Judas, um guarda, colega, ele diz assim, ele questiona Judas, que tá cheio de fé, né? Sobre a ordem para matar Jesus. E aí, você foi ordenado para matar Jesus, você não vai não? Mas Judas está hipnotizado, né? Tá com muita fé. E tá disposto a morrer. Aí Lázaro, prestes a morrer, porque um cara vai esfaquear ele, pergunta como é ser ressuscitado. Porque ele viu a luz, né? Como é a luz, né? Ela é morte ou é escuridão? Surpresa, ele não viu a diferença. Acho que ele pergunta diferente. Ele pergunta como é lá a morte? É luz ou é escuridão? Que eu escrevi errado aqui. Judas relata Judas diz que os zelotes, né, que perseguiu Jesus e chegou a promover a morte, diz que os zelotes estão comemorando a morte do Lázaro. Que o Lázaro era a maior prova dos milagres, né? E Judas estava preocupado com isso, né? Agora que o Lázaro morreu, não tinha mais prova de que fazia milagre, né? E o Judas é convidado por Jesus para voltar. Então por que você não volta lá para os zelotes? Né? Mas Judas permanece fiel. Jesus elogia sua força. Jesus revela um terrível segredo de Deus para Judas. Fala sobre uma profecia que o próprio Jesus escreveu, mostrada por Isaías, onde ele seria levado como cordeiro, ferido pelas nossas iniquidades, quebrado pelos nossos crimes, mas não abriu a sua boca no caminho do matadouro. Judas não compreende a morte do Messias, ele não entende assim, ele fica inconformado. Judas duvida, Jesus não se mostra capaz de explicar. Ele dá a entender meio que, não sei, só sei que é assim. Jesus fala da morte na cruz, de boa vontade, e que depois voltaria para julgar os vivos. Judas não acredita. O Kiko questiona a fé de Judas. Chega um cara com a voz do Kiko, né? Eu, Zé Graça. E o Judas agora Aí o cara chega com a voz do Kiko, né? E questiona a fé de Judas. Mas você acredita mesmo que ele é o Messias? Aí eu escrevi: Judas agora é tudo ou nada. Agora Judas acredita pra caramba. Tá disposto a morrer do lado do Messias. Então os seguidores caminham e discutem. Os seguidores de Jesus, né? Tem uma galera assim, coadjuvante, conversando. Um está ansioso pelo novo governo de Cristo, do Messias, porque ele vai ter as ovelhas dele de volta que ele perdeu. E o outro só quer sossego dos guardas romanos para poder orar no templo. Um outro diz que faria qualquer coisa pelo mestre, menos ser crucifixado. Ele é chamado pelos outros de covarde. Então ele relata os horrores da execução. Os urubu comem teu olho enquanto você está vivo. Aí os outros mostram coragem e seguem firmes. Então aparece Pedro preocupado e pergunta sobre os anjos, né? E Jesus não fala nada e dá um abraço. A multidão grita: Rei dos judeus! Enquanto passa um Jesus sorridente montando um jumento, seguido por uma multidão que está nas suas mãos ferramentas agrícolas. Jesus sai quebrando tudo e a multidão acompanha e quebra também. Jesus fala com Deus, se entregando para a morte. Tem uma hora que Jesus
começa a quebrar tudo, ele quer morrer ali. Ele fala, Deus, me poupe da cruz, eu não quero morrer na cruz, me mate aqui mesmo, deixa esse povo me matar aqui, eu quero que tudo acabe aqui. Quer ser poupado da morte na cruz. Aí Jesus fala, estou aqui para incendiar o mundo, Deus está aqui, eu estou aqui e batizarei todos vocês com fogo. João Batista avisou sobre mim. A multidão, aí apareceu os guardas. Todos pedem um sinal. Jesus também, daí o povo começa a pedir um sinal, precisamos de um sinal, né? Os judeus só querem saber de sinal. E Jesus também, ele fica pensando, e agora, Deus? Manda algum sinal, né? E se eu morrer aqui agora? Vai ser um sinal. Ele, até morrer ele topa, né? Pra escapar do destino dele. Jesus também aguarda um sinal e pede a Deus, um machado não, a cruz, deixa-me morrer dessa foda. Eu escrevi errado, mas ele diz assim, ó, um machado, não a cruz, tem uma vírgula aqui. Por favor, Deus, um machado, deixa eu morrer pelo machado, não pela cruz. Deixa-me morrer dessa forma. Aí Judas está confiante que vai ver um sinal. Todo mundo está esperando um sinal. E aí surge na mão de Jesus o estigma, né? Os buracos na mão dele. Começa a pingar sangue. Jesus pede ajuda a Judas, que não o abandone. Os guardas entram em cena e cobrem geral na bordoada, né? Cobre todo mundo no cacete. Judas leva um Jesus exausto para um lugar isolado. Jesus explica que não há outra maneira, precisa morrer na cruz. Nem ele nem Judas têm escolha. É a única forma de conciliar Deus e os homens. Judas não quer aceitar. Jesus cobra a promessa de Judas que o mataria caso se desviasse. Judas aceita relutante, crendo ser a vontade de Deus. Acertam todos os detalhes. É mencionada a ressurreição. Pela primeira vez Jesus fala da ressurreição. Judas questiona, se fosses tu, trairias o teu mestre? E Jesus responde, não. Por isso Deus me deu o trabalho mais fácil. Judas chora desconsolado. Pergunta sobre os outros apóstolos. Jesus diz que os informaria naquela noite. Então tem início a última ceia. Pedro sente um gosto estranho. Durante a ceia eles começam a tomar o vinho, né, que Jesus fala que é o sangue dele. Pedro sente um gosto estranho. Leva os dedos à boca e tenta constatar a textura. Parece presumir que é o sangue de fato. Joga um pouco sobre o pão. Judas parece não curtir a cena. Levanta e pica a mula, né? Levanta e sai de cena. Jesus ora sozinho, está angustiado com a morte. Por favor, Pai, afasta de mim esse cálice. Apóstolo não identificado toma um gole e estende uma tigela. Jesus toma, depois repreende a todos que estão dormindo e diz que já é tarde. Ele fala, vocês não conseguem nem vigiar um pouquinho comigo, né? Aquela famosa cena. Um choroso Judas aparece dizendo, Deus te salve, mestre, e beija-o na boca. É a hora que ele está entregando Jesus para os romanos. Pedro corta a orelha de um figurante. Jesus põe de volta. Todo mundo conhece, né? Os que ferem pela espada morrerão por ela, diz Jesus. E Jesus diz que está pronto. Aí já está em outra cena. O governador está questionando Jesus. Né? O inquisidor pede para ver um milagre. Ele pede, por que você não faz um milagre? Jesus diz que não é um animal treinado, um mágico. Ele é acusado de ser um político judeu e ser mais perigoso que os zelotes. Né? O governador fala para ele. Jesus fica quieto. Depois fala sobre a visão do profeta Daniel sobre a estátua. Jesus falando, né? Explicando que ele, Jesus, é a pedra atirada por Deus. Roma é a estátua. Aí Jesus diz, meu reino não é daqui. Jesus volta a falar de amor. Fala de amor mais uma vez. Começa a ter início o flagelo e a conclusão da paixão de Cristo. Então ele começa a ser açoitado, né? E tá indo para ser crucificado. Aquela parte mais horrível, né? Que o Cavalo de Troia relata com uma riqueza de detalhes absurda. Que é de embrulhar o estômago, que é de te fazer vomitar. Tá ligado? Que eu já postei no site. Quem tiver estômago, confira. Chama-se O Flagelo e a Paixão de Cristo. Você vai passar mal. É sinistro o bagulho, tá? Pedro dá aquela regada lendária, né? Então Pedro começa, não é você, né? E Pedro arrega, todo mundo sabe, né? Só que o galo não canta daí no filme. Ainda bem que eu não gosto de galo cantando. O Calvário é um lugar cheio de crânios. É onde ele vai ser, né? A cruz do Calvário, onde vai ser crucificado. Jesus procura por sua mãe e Maria Madalena. Logo as encontra e pede desculpa em pensamento. Jesus é crucificado nu entre dois homens enquanto ora e urra de dor. Chora lágrimas de sangue. E ele grita, Pai, por que me abandonastes? Em meio ao som de trovões que surgem de repente. Tudo fica silencioso. Uma garota, uma menina, uma criança, surge afirmando ser o seu anjo da guarda. E ela diz, teu pai é Deus, Deus da misericórdia e não da punição. Ele te ouviu e me disse, tu não és o anjo da guarda dele? Vá lá e o ajude. Ele já sofreu bastante. O anjo lembra de Jesus de como salvou Abraão. Lembra a Jesus, né? Se eu escrevi errado. O anjo lembra a Jesus de como Deus salvou Abraão de sacrificar o seu filho. O anjo diz que é o fim do sofrimento, retira os pregos da crucifixão e beija as feridas. Tudo permanece em silêncio. Jesus sai andando da cruz de mãos dadas com o anjo e questiona, não terei que ser sacrificado? Eu não sou o Messias? Onde estão os discípulos? E o anjo responde, não, você não é o Messias. Os discípulos se assustaram e fugiram. O anjo apresenta a Jesus o reino de Deus, que é a própria terra, mas vista à luz da verdade, a harmonia entre a terra e o coração.
E o anjo diz que inveja os homens. Os dois assistem ao casamento de Jesus com a igreja, numa cerimônia protagonizada por Madalena, que se aproxima e fala com Jesus. Madalena limpa as feridas de um Jesus moribundo, que desfalece em seus braços. Ela o beija e ele retribui vigorosamente. Ela fala sobre ter um filho. Uma luz forte ilumina o rosto de uma Madalena sorridente, numa cabana escura e vazia. Jesus chora sobre uma Madalena deitada inerte. Inverte ali, né, a situação. Uma brisa meio estranha. Levanta-se nervoso com o machado nas mãos. E o anjo questiona: onde vais? Vai matar a Deus? E Jesus diz: Deus a levou quando estava feliz. Não, daí o anjo diz, né? Deus a levou quando estava feliz. Ela não verá seu amor morrer e seu corpo degenerar. Eu estava lá quando aconteceu. Não te queixaste quando Deus te levou, e não o podes agora. Confia nos desígnios de Deus. Maria, irmã de Lázaro, está carregando o teu maior prazer dentro dela, o teu filho. Ela é Madalena, mas com a face diferente. Por este caminho vem o Salvador, de abraço em abraço, de filho em filho. O anjo falando, hein? Aí tem mulheres tocando o corpo de Jesus ressuscitado. O anjo pede perdão a Jesus pela morte de Madalena e diz que nunca mais o abandonará. Jesus trabalha com madeira, ele volta a ser um carpinteiro. Aí aparece Paulo, o apóstolo Paulo, pela primeira vez na praça, falando alto sobre o milagre da sua conversão, explicando que ele ficou cego, que Jesus apareceu para ele, que a vida dele mudou, que agora ele fala sobre o Messias e tal, que venceu a morte, né? Tá lá o Paulo, como todo mundo conhece. Aí Jesus está assistindo ali, né? Ele aparece na multidão e está assistindo ali como um coadjuvante. Jesus assiste na multidão e pergunta se Paulo, ele pergunta: Paulo, você já viu Jesus de verdade com seus próprios olhos? E fala: você é um mentiroso, você nunca nem viu Jesus, né? E eles começam a discutir. E Jesus narra a sua jornada, né? Diz que Deus o salvou da morte. Que agora ele fala: Deus me salvou de ser crucificado. E agora eu sou um homem normal, eu não sou o Messias. Eu tenho uma vida normal. E o Paulo retruca: para de falar mentiras. Aí o apóstolo Paulo diz que ele vai fazer de tudo pela fé das pessoas. Desafia Jesus, aí ele fala: então conta a verdade para as pessoas aí. Quem vai acreditar em você? Ninguém acredita, ninguém vai acreditar. Aí Paulo fala para Jesus: você começou tudo e agora você não pode parar. Paulo se despede de Cristo, dizendo que Paulo fala para Jesus: o meu Jesus é muito mais importante e poderoso do que você. Então o Paulo, ali, aquele arquétipo de Paulo que aparece, ele já carrega a cristandade, a fé cristã, que transcendeu o próprio Jesus, que quis fugir do sacrifício e ser um homem normal. É muito bizarro. Muito curioso. E nessa parte do filme você já tá meio sem entender. Fala: caramba, aonde vai parar isso, né? Tá acabando já, tá? Um Jesus de barba e cabelos brancos conversa com o anjo, o que parece ser o fim da jornada. O Jesus tá na cama, tá? Pra morrer, como se estivesse no leito de morte, conversando com o anjo. Então o Pedro aparece, vem encontrar o Jesus na cama. Aí aparece o Judas também, idoso, velho e mudo. E aparece com as mãos sangrando, que acabou de sair de uma luta. Ele esculacha Jesus de novo. Por ele não ter permanecido na cruz. Você deveria ter ficado morto na cruz. Era o seu trabalho. Nós fizemos o nosso trabalho, você não fez. Ele relembra Jesus de tudo. Te amei tanto que até te traí. Fizemos nossa parte, você não. Você deveria ter permanecido na cruz. O que tens a ver com mulheres? Porque Jesus tinha filho, tinha família, virou um homem normal, né? O que tens tu a ver com mulheres e crianças? O que é bom para um homem não é bom para Deus. Por que você está aqui? E aí Jesus repete para Judas: você não compreende. Deus mandou um anjo da guarda. E aí Judas aponta para o anjo. E na hora vira o arcanjo em forma de fogo. Aquele que tinha dito: um dia nos encontraremos novamente. E Jesus então percebe que o arcanjo o tempo todo era o Satanás. Era o demônio que estava enganando ele. E aí Judas diz... daí o arcanjo fala, né? Eu não disse que nos encontraríamos de novo? Aí o Judas diz: se morrestes assim, morrerás como homem. Ofendestes a Deus. Não há sacrifício, não há salvação. Então nessa hora você já tá pensando: beleza, vou virar ateu. O Scorsese é ateu. Jesus foi um otário. A história de Jesus é uma farsa. Você já tá pensando um monte de abobrinha nessa hora, né? Calma lá, que o teu queixo ainda vai cair. Calma lá, se você não viu o filme. Aí um Jesus humilde implora pelo perdão de Deus. Eu não sei se eu escrevi. Eu tô pulando uma parte, ó. Jesus rasteja para fora da cama. Ele nem aguenta andar, ele sai rastejando para fora da cama. Sobe uma escada rastejando. Sai para fora no terreiro, rastejando no chão. E pedindo perdão para Deus. Aí uma voz diz assim, ó. Que parece seu próprio Deus falando. Ou Satanás, é difícil saber. Não há nada que possas fazer. Viveste essa vida. Aceita. Está terminado. Ao fim, morrerás como homem. Aí, um Jesus humilde implora pelo perdão de Deus. Aí ele diz: podes ouvir um filho egoísta e desleal? Eu lutei contra ti, pensei ser mais sábio do que tu, não quis ser o teu filho, não lutei o suficiente. Ó Pai, me dá a tua mão, quero trazer a salvação. Pai, me leve de volta, quero ser o teu filho.
Quero pagar o preço. Quero ser crucificado e ressuscitar. Quero ser o Messias. Aí Jesus acorda na cruz, em agonia e coberto de sangue. E ele diz: está consumado. São suas últimas palavras. Fim. Acaba o filme. Era um sonho, era uma brisa. Jesus ainda estava na cruz, sonhando com a liberdade. E a liberdade foi oferecida, ele ganhou os dois. E então consumou o sacrifício. E ele escolheu aquilo que parecia ser o mais terrível. Na verdade, foi o alívio para ele. Foi a entrega, foi tudo. Ele implorou a Deus pelo sacrifício para morrer na cruz. A gente já ouviu o mestre, o Bob, né? O nosso mestre Bob Lucifer, explicando isso tanta vez, essa história magnífica. Mas ele explica, tentando explicar essa visão intimista, né? Do Messias ali na cruz, esse momento do sacrifício. E é difícil para nós entender. Mas o Scorsese conseguiu trazer para a arte, né, no filme, uma fração disso que o Bob explica muito bem pra gente. De como era ali a mente, né, o coração de Jesus nesse momento de sacrifício. É realmente uma coisa extraordinária, né? Enfim, já tá longo. Graças a Deus, eu fiz mais um resumo da história mais importante que existe na humanidade. No futuro pode aguardar várias, porque eu amo essa história. É a história mais importante que existe, é o personagem mais importante que existe em toda a humanidade. E com certeza essa história vale a pena ser contada e contada e contada e contada e decorada e passada de geração em geração. Porque não há ninguém, não há nenhuma personalidade, nenhuma pessoa, nenhum ser humano mais importante, não há nada, nenhuma história mais importante que essa. Gente, obrigado quem acompanhou até agora, tá? Tinha bastante gente. Eu vou encerrar por aqui, já tá longo. Eu tô na Twitch agora, já quero deixar bem claro, @consinho_rogério2, mas eu tô encerrando tudo aqui, tá? Vou desligar a Twitch. Eu já tô aqui há, caramba, 1 hora só. Achei que era mais. Mas eu tenho que voltar, eu prometo que vou voltar, eu tenho que responder uns comentários, tem alguns outros assuntos também que eu quero de repente conversar com vocês. Mas hoje eu tô satisfeito, consegui conduzir os trabalhos que eu tinha em mente aí. Agradecer a galera que acompanhou, fiquem com Deus aí, luz pra nós.